Jesus curou tudo, mulher livre de hérnia de disco, congregação cristã no Brasil. A irmã Maria não conseguia acreditar no que seus olhos viam. Depois de meses de dores insuportáveis, noites em claro e a sensação de que o corpo não aguentaria mais, ali estava ela de pé, sem nenhum sinal daquela dor que a acompanhava como uma sombra. Não foi uma melhora gradual, não foi um alívio passageiro, foi a cura completa, instantânea, como só o Senhor pode fazer. Ela olhou para as mãos, tocou a região das costas onde antes a dor queimava como fogo e só conseguiu chorar. Não eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de gratidão, daquele tipo que brota quando a alma reconhece que foi visitada pelo próprio Deus. Os irmãos ao redor também não continham a emoção. Muitos tinham orado por ela, alguns até choraram junto quando a viram sofrer nos cultos, sentada com dificuldade, às vezes até deitada nos bancos por não suportar ficar em pé. Mas agora ali no mesmo lugar onde tantos pedidos foram feitos, o Senhor havia respondido de uma maneira que só Ele sabe, com poder e com misericórdia. Um irmão mais velho, que já tinha visto muitos milagres na vida da igreja, se aproximou e disse com voz firme, mas emocionada: "Irmã, isso não é obra de homem. Isso é o dedo de Deus." Ele ouviu o clamor do seu povo e agiu. Agora, o que nós temos que fazer é dar glórias a Ele, porque isso não é para nós, é para a honra do seu nome. E foi o que fizeram. Na mesma hora, sem ensaio, sem aviso, os irmãos começaram a entoar hinos de gratidão. Não foi um canto qualquer, foi aquele louvor que sai do fundo da alma, quando o coração está tão cheio que não cabe mais dentro do peito. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens cantavam, e cada palavra parecia ganhar um peso novo, porque agora eles estavam vivendo aquilo na prática. A irmã Maria, mesmo sem força nas pernas de tanta emoção, se ajoelhou ali mesmo, no chão da igreja, e começou a agradecer em voz alta: "Senhor, eu não merecia isso. Eu só pedia forças para aguentar a dor, mas tu fizeste mais do que eu pedi. Tu me curaste. Como posso pagar por tanto amor?" E a resposta veio no coração dela, como um sussurro do Espírito: "Não é para pagar, filha. É para crer. É para contar. É para viver para mim." Nos dias que se seguiram, a notícia da cura se espalhou como fogo em palha seca. Irmãos de outras congregações vieram conhecer a irmã Maria, não por curiosidade, mas para se fortalecer na fé. Muitos traziam seus próprios fardos, doenças, angústias, situações que pareciam sem saída, andavam até ela e perguntavam: "Como foi? Como o Senhor te curou?" E ela, com a simplicidade de quem sabe que não há fórmula além da fé, respondia: "Eu só fiz o que a palavra diz, clamei a Ele de todo o coração. Não foi por merecimento, não foi por obras. Foi pela graça dele. Se ele fez por mim, pode fazer por você também." E então, ali mesmo, eles oravam juntos. Não eram orações longas, cheias de palavras bonitas. Eram pedidos sinceros, às vezes até gaguejados, mas que subiam ao céu como incenso puro. Um dos momentos mais marcantes foi quando uma jovem irmã, que sofria de enxaquecas há anos, se aproximou com lágrimas nos olhos e disse: "Irmã Maria, eu não aguento mais. Já tomei remédio, já fiz exame, e nada adianta. Às vezes a dor é tão forte que eu não consigo nem abrir os olhos para a luz. Você acha que Deus pode me curar como curou você?" A irmã Maria não hesitou. Pegou a mão da moça, fechou os olhos e começou a orar: "Pai Celestial, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se curaste a mim que não merecia, cura também esta irmã, por amor ao Teu Filho Jesus. Não olhe para a nossa fraqueza, olhe para a Tua misericórdia. Em nome de Jesus." Não houve demora. Não houve um processo. No mesmo instante, a jovem abriu os olhos, levou a mão à testa e, pasmada, disse: "A dor foi embora. Sumiu. Como se nunca tivesse existido." As duas caíram nos braços uma da outra, chorando, enquanto os irmãos ao redor glorificavam a Deus. Não era um milagre isolado. Era a confirmação de que o Senhor ainda opera hoje, como operava nos dias dos apóstolos. Mas não eram só as curas físicas que estavam acontecendo. Havia algo maior, algo que só quem vive na igreja sabe reconhecer: uma renovação espiritual. Muitos que estavam frios na fé, que vinham aos cultos por obrigação ou por costume, agora sentiam o coração arder de novo. Um irmão que há meses não abria a Bíblia direito, confessou: "Eu estava vivo, mas não estava vivendo para Deus. Ver esses milagres me acordou. Como eu posso ficar indiferente se Ele está agindo assim entre nós?" E começou a buscar o Senhor de verdade, não só nos domingos, mas todos os dias. Outro irmão que tinha dificuldade de perdoar uma ofensa antiga, sentou com o que lhe havia magoado e com lágrimas pediu perdão, dizendo: "Se Deus pode curar doenças, Ele pode curar também o meu coração. Não quero mais viver com esse peso." Os cultos ficaram diferentes depois disso.
Não que a ordem mudasse, os hinos continuavam os mesmos, as orações seguiam o mesmo padrão de simplicidade e reverência, bate agora havia um fogo novo. Os irmãos cantavam com mais unção, oravam com mais fé, e até as crianças pareciam sentir que algo especial estava acontecendo. Em uma das reuniões de doutrina, um irmão mais novo perguntou: por que será que Deus está fazendo tantos milagres agora? O irmão que ministrava a palavra respondeu com sabedoria: não é que ele não fizesse antes. É que agora nós estamos prestando atenção. Quando o povo de Deus clama com sinceridade, ele age. Não é questão de tempo, é questão de coração. E isso fez com que muitos examinassem suas próprias vidas. Será que eu tenho clamado de verdade? Será que minha fé está viva, ou só de aparência? A irmã Maria, mesmo curada, não se esqueceu de onde veio. Toda vez que alguém lhe pedia para contar o testemunho, ela repetia: não foi por mim, foi pela glória de Deus. Se ele me curou foi para que outros crescem. E assim, muitos que estavam afastados voltaram. Alguns que nunca tinham entrado numa igreja vieram por curiosidade e ficaram pela fé. Um homem que era vizinho da irmã Maria e sempre havia sofrendo, um dia bateu na porta dela e disse: eu não acredito em Deus, mas o que aconteceu com você me deixou sem palavras. Como uma pessoa que não conseguia andar direito de dor, de repente fica boa assim? Só pode ser coisa sobrenatural. Ela o convidou para um culto e ele, relutante, foi. Não se converteu na hora, mas saiu de lá pensando. Na semana seguinte voltou. E assim, pouco a pouco, o Senhor foi trabalhando nele, até que um dia, em lágrimas, ele se ajoelhou e entregou a vida a Cristo. Os médicos, quando a irmã Maria foi fazer os exames de rotina, ficaram estarrecidos. Os laudos não mostravam mais nenhuma hérnia, nenhuma compressão, nenhuma anormalidade. Um deles, que era cético, não conseguiu esconder a surpresa. Isso não tem explicação médica. Pelo que eu vi nos seus exames anteriores, você deveria estar pior, não curada. Ela sorriu e disse: doutor, tem sim uma explicação. Chama-se Jesus. O médico não soube o que responder, mas algo naquele testemunho o marcou. Dias depois, ele procurou um irmão da igreja e pediu: me fale mais sobre esse Jesus que cura. E assim, até entre os que não criam, o nome do Senhor foi exaltado. Mas nem tudo foram rosas. Alguns, mesmo dentro da igreja, começaram a murmurar: por que ela foi curada e fulano não? Ou então, será que Deus faz acepção de pessoas? Essas dúvidas foram levadas aos irmãos mais velhos, que responderam com a palavra: Deus não é injusto. Ele sabe o que faz. Às vezes a cura não vem como nós queremos, mas Ele nunca nos abandona. A fé não é só para os momentos de milagre, é para todos os dias, mesmo quando não entendemos. E isso acalmou os corações, porque a verdade é que mesmo quando a cura não vem da maneira que esperamos, o Senhor está no controle. Ele não prometeu uma vida sem dor, mas prometeu estar conosco em meio à dor. E isso, para quem verdadeiramente crê, é suficiente. A irmã Maria, agora livre da dor, não se esqueceu dos que ainda sofriam. Ela começou a visitar irmãos doentes, não com palavras vazias, mas com a mesma fé que a sustentou. Em uma dessas visitas encontrou uma irmã idosa, acamada há anos, que lhe disse: eu já pedi tanto a Deus para me curar, mas parece que Ele não me ouve. A irmã Maria se ajoelhou ao lado da cama, pegou a mão da irmã e orou: Senhor, Tu conheces esta serva. Se for da Tua vontade, cura-a. Mas se não for, dá a ela forças para Te glorificar mesmo na enfermidade. Não houve uma cura instantânea naquele momento, mas algo mudou. A irmã idosa, que antes só reclamava, começou a sorrir mais, a agradecer pelas pequenas coisas, e até a cantar hinos baixinho, mesmo deitada. Porque a fé não é só para os momentos de vitória visível, é também para os momentos em que a vitória ainda não chegou, mas a confiança em Deus permanece. E assim, a história da irmã Maria se tornou mais do que um testemunho de cura, virou um chamado à fé. Um lembrete de que Deus não mudou, de que Ele ainda ouve, ainda age, ainda cura. Não por mérito nosso, mas pela sua graça. Não porque merecemos, mas porque Ele é bom. E isso, irmãos, é o que nos sustenta, não os milagres em si, mas aquele que os opera. Porque se hoje Ele curou uma hérnia de disco, amanhã pode curar um coração quebrado, uma família destruída, uma alma perdida. O importante é crer, e enquanto houver fé, haverá milagres. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele ainda cura, ainda salva, ainda transforma, para a glória do seu nome. A fé que se espalha, o impacto do testemunho de Irmã Maria. A notícia da cura da Irmã Maria não demorou a se espalhar pela congregação cristã no Brasil. Naquela semana, o salão de reuniões da igreja local, um espaço simples mas acolhedor, com suas paredes brancas e bancos de madeira envernizada, parecia mais cheio do que o habitual.
Não era apenas a curiosidade que trazia as pessoas, era a esperança. Muitos ali carregavam suas próprias dores, suas próprias batalhas silenciosas, e o testemunho da irmã Maria havia acendido uma centelha em seus corações. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim. O irmão Paulo, um dos presbíteros mais respeitados da congregação, homem de poucas palavras mas de profunda sabedoria espiritual, observava tudo com um sorriso discreto no rosto. Ele conhecia a irmã Maria há décadas, desde os tempos em que ela, ainda jovem, chegara à igreja com seu marido e os filhos pequenos. Viúva há quase 20 anos, ela havia criado os filhos sozinha, trabalhando como costureira para sustentar a casa, enquanto nunca deixava de estar presente nas reuniões, mesmo nos dias em que as dores nas costas a faziam mancar pelo salão. Ela sempre foi uma mulher de oração, pensou o irmão Paulo, enquanto via os irmãos se aproximarem dela após o culto, alguns com lágrimas nos olhos, outros com pedidos de oração escritos em pedaços de papel amassados. Irmã Maria, a senhora acha que Deus pode curar meu filho? Perguntou a irmã Clara, uma mãe de cabelos grisalhos e mãos trêmulas, segurando uma foto de um jovem em uma cadeira de rodas. Era seu filho, vítima de um acidente de moto 3 anos antes. Os médicos haviam dito que ele nunca mais andaria. A irmã Maria, ainda com os olhos úmidos pelo que Deus havia feito em sua vida, segurou a mão da irmã Clara com firmeza. Minha filha, se Deus tirou a minha dor, Ele pode fazer muito mais. Não é questão de achar, é questão de crer. E se não virmos a cura agora, vamos louvar a Deus mesmo assim, porque Ele sabe o que é melhor. Mas enquanto houver fé, haverá esperança. Ela fez uma pausa, olhando para a foto. Vamos orar juntos? Agora mesmo? E ali, entre os bancos da igreja, as duas mulheres se ajoelharam, rodeadas por outras irmãs que, ao verem a cena, também se aproximaram, formando um círculo de intercessão. As vozes se uniram em súplica, algumas em lágrimas, outras em murmúrios de gratidão. O irmão Paulo, ao ver aquele quadro, não pôde evitar que seus próprios olhos se enchessem de água. Isso sim é igreja, pensou. Não é prédio, não é organização. É pessoas que se importam, que choram juntas, que creem juntas. O cotidiano da fé, entre oração e trabalho. Nos dias que se seguiram, a vida na congregação continuou seu ritmo habitual, mas com algo diferente no ar, uma espécie de renovação espiritual. As irmãs da Sociedade de Senhoras, grupo responsável por visitar os enfermos e preparar as refeições para os cultos, se reuniram na cozinha da igreja naquela terça-feira, como de costume. O cheiro de café fresco se misturava ao aroma do pão caseiro que a irmã Ana estava assando no forno a lenha. Vocês viram a irmã Maria ontem? Perguntou a irmã Rosa, enquanto descascava batatas com mãos ágeis. Ela estava lá no culto de jovens, sentada nos bancos da frente, sem nenhuma dor. Até ajudou a servir o lanche depois. Glória a Deus! Exclamou a irmã Ana, batendo levemente a colher de pau na mesa. Eu sempre disse que Deus não esquece dos seus. Lembram quando o irmão José teve aquele problema no coração? Os médicos disseram que ele não ia durar uma semana. E olha ele aí, firme como uma rocha. As mulheres riram, mas era uma risada cheia de emoção. Elas sabiam que aqueles milagres não eram coincidência. Eram respostas a noites de oração, a jejuns, a lágrimas derramadas em silêncio. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o irmão Pedro, um jovem obreiro de 25 anos, visitava os irmãos doentes que não podiam ir à igreja. Naquela manhã, ele estava na casa do irmão Antônio, um homem de 70 anos que lutava contra um câncer avançado. A sala era simples, um sofá desgastado, uma Bíblia aberta sobre a mesinha de centro e um quadro com os dizeres "Deus é fiel" pendurado na parede. Irmão Pedro, eu não sei quanto tempo ainda tenho aqui, disse o irmão Antônio, com voz fraca mas olhos brilhantes. Mas uma coisa eu sei, se Deus curou a irmã Maria, Ele pode me curar também. E se não for da vontade dele, então que seja feita a sua vontade. Mas peço a você, irmão, ore por mim. Ore para que, se for a hora de partir, eu vá em paz, sem dor, e que minha família sinta a presença de Deus. O irmão Pedro, emocionado, ajoelhou-se ao lado da cama, colocou a mão sobre a testa do irmão Antônio e começou a orar. Não eram palavras bonitas ou elaboradas. Era um clamor do coração, um pedido sincero pela misericórdia de Deus. E enquanto orava, sentiu algo que só quem já esteve em momentos assim pode entender. Uma paz que ultrapassa todo entendimento, como se o próprio Espírito Santo estivesse ali, confirmando que, independentemente do desfecho, Deus estava no controle. A reunião de oração, quando o céu se aproxima da terra. Naquela quarta-feira à noite, a igreja estava lotada para a reunião de oração, um momento sagrado onde os irmãos se reuniam para interceder uns pelos outros.
Não havia sermões longos, nem corais ensaiados, apenas o som das vozes unidas em súplica, o barulho das páginas da Bíblia sendo viradas, o cheiro das velas acesas nos candelabros de metal. O irmão Carlos, um dos ancianos, levantou-se e pediu que todos se ajoelhassem. Não era uma tradição comum em todas as igrejas, mas na congregação cristã, ajoelhar-se era um símbolo de humildade, de reconhecimento de que perante Deus, todos são iguais. Irmãos, hoje temos muito pelo que agradecer. Deus tem operado milagres entre nós. Mas também temos muitos pedidos. Vamos levar tudo ao Senhor em oração. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Então, um a um, os irmãos começaram a apresentar seus pedidos. Alguns eram breves, outros demorados, cheios de lágrimas. Uma jovem mãe pediu pela filha que estava se afastando da fé. Um homem idoso suplicou pela cura de sua esposa, que estava internada com pneumonia. Um adolescente, com a voz trêmula, pediu força para resistir às tentações do mundo. E então, no meio daquela multidão de vozes, a irmã Maria se levantou. Não era uma mulher de muitos discursos, mas naquela noite ela sentiu que precisava falar. Irmãos, eu não tenho palavras bonitas. Mas eu sei uma coisa, Deus ouve. Ele ouviu o meu clamor, e Ele vai ouvir o de vocês também. Não desistam. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando. Eu passei anos com dor, achando que nunca ia sarar. Mas Deus tinha um tempo. E o tempo dele é perfeito. Ela fez uma pausa, olhando para o teto, como se estivesse vendo além dele. Eu só peço uma coisa, não deixem de louvar, porque a gratidão abre as portas do céu. Um silêncio profundo tomou conta do salão. E então, espontaneamente, alguém começou a cantar. Quão grande és tu, ó Senhor meu Deus! Não há palavras para expressar. Em segundos todas as vozes se uniram no hino, e o lugar se encheu de uma presença tangível, como se o próprio Deus estivesse ali, no meio deles, confirmando, sim, eu estou aqui. E eu ouço. O desafio da fé, quando a cura não vem como esperamos. Nem todas as histórias na congregação tinham um final imediato de milagre. Na casa da irmã Lúcia, uma mãe de 3 filhos, a batalha era diária. Seu marido, o irmão Márcio, havia sido diagnosticado com esclerose múltipla há 5 anos. A doença o deixará confinado a uma cadeira de rodas, e os médicos haviam sido claros, não havia cura. Mas a irmã Lúcia se recusava a aceitar aquilo como uma sentença final. Todas as manhãs, antes de preparar o café para os filhos, ela se ajoelhava ao lado da cama do marido e orava. Às vezes, eram palavras de fé inquebrantável. Outras vezes, eram lágrimas de exaustão. Deus, eu não entendo. Por que ele? Por que nós? Ela sussurrou certa madrugada, enquanto o marido dormia. Mas mesmo que eu não entenda, eu vou confiar. Porque tu és bom, mesmo quando a vida não parece ser. Naquela tarde, o irmão João, um dos obreiros, foi visitá-los. Sentado na sala, enquanto as crianças brincavam no quintal, ele falou com sinceridade. Irmã Lúcia, eu não vou dizer que entendo o que vocês estão passando. Mas eu sei que Deus não abandonou vocês. Às vezes, a cura que a gente pede não vem do jeito que a gente quer. Mas Deus está trabalhando, mesmo quando a gente não vê. Ela baixou a cabeça, segurando as mãos trêmulas. Eu só quero que ele fique bom, irmão. Só isso. O irmão João suspirou, olhando para o irmão Márcio, que sorria fraco, mas com uma paz no olhar que muitos não tinham. E se Deus não curar o corpo dele agora? Perguntou o obreiro com voz suave. E se a cura que Deus quer dar é para a alma? Para a família? Para mostrar a vocês que mesmo na fraqueza ele é forte? Silêncio. Então o irmão Márcio, com esforço, moveu a mão até a de sua esposa. Lúcia, eu já estou curado. Porque mesmo nesta cadeira eu tenho paz. E isso é um milagre maior do que andar. As lágrimas escorreram pelo rosto da irmã Lúcia. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma compreensão profunda. A fé não era sobre ter todas as respostas. Era sobre confiar em quem as tinha. O culto de ação de graças, um mar de testemunhos. No domingo seguinte, a igreja estava decorada com flores brancas, símbolo de pureza e gratidão. Era o culto de ação de graças, um momento especial onde os irmãos podiam compartilhar publicamente os milagres que Deus havia operado em suas vidas. A irmã Maria foi a primeira a se levantar. Com voz firme, ela contou novamente sua história, mas desta vez com mais detalhes. Falou das noites de insônia, das vezes em que pensou em desistir, dos momentos em que questionou se Deus realmente se importava. E então falou daquela manhã em que acordou sem dor, como se um peso invisível tivesse sido tirado de suas costas. Eu não merecia isso, ela disse, olhando para a congregação. Nenhum de nós merece. Mas Deus, na sua graça, nos dá o que não merecemos. E isso é o que chamamos de amor.
Depois dela, outros se levantaram. O irmão José, que havia superado um infarto. A irmã Ana, cuja filha havia sido curada de uma infecção grave. Até mesmo o jovem Davi, que confessou ter sido libertado de um vício que o atormentava há anos. Mas talvez o testemunho que mais tocou a todos foi o do irmão Antônio, o homem com câncer. Fraco, mas com uma luz nos olhos, ele se apoiou no irmão Pedro para ficar de pé. Eu não sei se serei curado, disse ele com voz trêmula. Mas eu sei que já sou vencedor, porque Jesus já venceu a morte. E se ele me chamar, eu irei com alegria. Mas enquanto estou aqui, vou louvar, porque cada dia é uma bênção. O salão explodiu em aplausos e lágrimas. Não eram aplausos por um milagre físico, mas pela fé que transcendia as circunstâncias. O legado da fé, o que fica quando os milagres passam. Nos dias que se seguiram, a vida na congregação continuou. As irmãs seguiram preparando as refeições para os cultos, os obreiros seguiram visitando os enfermos, os jovens seguiram se reunindo para estudar a Bíblia. Mas algo havia mudado. Não era algo visível, mas uma certeza mais profunda: Deus estava ali. Sempre esteve. A irmã Maria, agora livre da dor, não parou de servir. Pelo contrário, ela se tornou uma das mais ativas na visita aos doentes, levando não apenas palavras de ânimo, mas a certeza de que Deus ainda operava milagres. Certa tarde, enquanto ajudava a organizar a sala das crianças para o próximo culto infantil, a irmã Clara, a mesma que havia pedido oração pelo filho paralítico, se aproximou dela com um sorriso tímido. Irmã Maria, meu filho mexeu o dedo do pé ontem. Sua voz tremia. Os médicos disseram que era impossível. Mas Deus... As duas mulheres se abraçaram, e mais uma vez as lágrimas foram de gratidão. Porque no final, os milagres não eram o mais importante. O mais importante era Ele, aquele que os operava. Aquele que mesmo no silêncio estava presente. Aquele que ontem, hoje e eternamente continua sendo o mesmo. Jesus, o Deus que cura. O Deus que salva. O Deus que nunca muda.